Né? Aí, ó, você chegou ó, levemente, né? Baixou um pouquinho, ó. Aí você veda uma narina sem forçar. Aí você vem inspirando bem gostoso. Chega no limite, segura, tapa a narina e solta pela outra. Volta inspirando por essa mesma narina. E segura. Solta pela outra. Entendeu? Vai e vem. É complicado, né? Então é isso. Agora a contagem é assim. Você imagina segundos do relógio. Ou então, às vezes, você pode chegar sentado assim. Você começa a descobrir aqui, ó, essa pulsaçãozinha aqui, ó. Mas é meio complicado, mas só treino, né? Não vai nada de uma hora para outra que a gente vai conseguir. Então, de acordo com a pulsação, você conta 7, ó, né? Normalmente, mas o melhor mesmo é você seguir a intuição, né? Você deixa, né? Vai no seu ritmo. Agora sim, depois de 3 minutos, o corpo já está começando a se adaptar a uma nova situação. Aí depois de 15 minutos é que realmente você vai entrar num estado diferente. Né? É aquele estado onde qualquer zoadinha, eita, né? Tipo assim, você está naquela tranquilidade, aquela coisa toda, caiu uma coisa, aí aquele sustão, aí você sente o quanto abala o sistema nervoso no som, porque você está começando a entrar em uma outra frequência, a frequência da meditação. Aí, agora, com o passar do tempo de prática, em 5 minutos você entra em estado, em 5 minutos mais ou menos, eu digo assim, né? Você entra em estado de meditação. Mas o que você define como estado de meditação? É o foco. Assim, você está e não está numa situação, você está vivenciando plenamente uma situação, dominando mesmo. Tipo assim, quando eu pego uma bola dessa, em estado meditativo, eu sinto o azul dela, o cheiro dela, a forma dela, sem julgamentos. É uma coisa que tem tudo ao mesmo tempo. Só vê. Não, você percebe. Sim, né? é o que eu quero dizer, você só percebe, você não pensa. Não pensa. Eu acho que eu consegui, porque o pensamento aí você já percebe que a maioria dos nossos pensamentos é julgamento. Né? Então você percebe, você tem uma nova forma de pensar, por assim dizer. Né? Você domina melhor a situação sem o pensamento habitual, o pensamento do julgar. Né? Você então aquela técnica da vela que você falou ontem, que a gente observa a vela e acaba ela sendo hipnotizada no caso. De certa forma, a vela é o seguinte, ela emite cores em várias frequências, é igual ao Sol. Então, por exemplo, ela emite cores que a gente não consegue ver, mas o nervo óptico está capturando a coisa e ele manda essa informação para a pineal. A vela e o Sol, né, são duas fontes de energia onde você captura essas cores nas mais variadas frequências vibratórias. Então, quando a retina ela captura, o olho captura essa informação, vai pelo nervo óptico, passa para, enfim, vai na pineal. A pineal recebe essa informação, aí ela codifica essa frequência de cor e manda essas cores para todo o corpo onde o corpo precisa. A cor naquela frequência, naquela linguagem. É como os dados do computador. Por exemplo, se vê uma cor, por isso que o estado meditativo na vela, o foco também é esse. Fique só olhando. E não cria intenção nenhuma. Se vier pensamento, não mande embora, deixa passar. Ela está te dando uma informação codificada em cor, em várias frequências, policromática. Tipo assim, vamos botar assim, a meditação do Sol, por exemplo. Se o seu fígado, por exemplo, está precisando de uma ajudinha, a cor verde é boa para ele. Quem codifica essa informação é a pineal. Ela manda uma frequência vibratória, não é a cor em si, mas é a frequência da cor que tem um valor. Cada frequência ela tem um valor eletrônico que vai ajudar a célula do corpo, essa coisa toda. Então, na meditação da vela e do Sol, eu adoro a vela, como eu te falei. Eu adoro a vela porque ela me dá energia, ou seja, ela manda informação em várias frequências. Então, para ativar a química no corpo, né? Existem outros sons, por exemplo, na questão dos sons, por exemplo, quando a gente vê outro mantra, tem vários sons, como eu falei, as ondas binaurais que os caras fazem em laboratório para estimular o cérebro a produzir qualquer coisa,
de acordo com a intenção. Por exemplo, quero estimular a produção de melatonina, tem som para isso. Né? Quero estimular serotonina, tem som para isso. Esse aparelho é chamado Plim. Ele tem várias notas. A nota que eu gostei foi essa. Então você, para fazer meditação, você pode usar o Plim para estimular o corpo, para dar uma quietada, assim, ó. O pessoal usa muito isso na fotografia aérea, principalmente os militares. Por exemplo, quando você chega na mineração, por exemplo, eu quero ver o terreno de Jacobina, eu quero ver em 3D. Então você tem um par de fotos de uma região, o avião, ele tem um avião especial que faz isso, enfim. No caso, essas fotos aqui, ó, você vai deixar seu olho convergir para um ponto tal, onde esse par de fotos vai se unir e vai formar uma terceira imagem. Essa terceira imagem vai estar em 3D. Se você conseguir, daí beleza. Se você não conseguir, não tem problema. Na internet, você digita lá no tio Google, estereograma. Aí tem vários sites para isso. É muito, inclusive, quem mexe com arte, com pintura, pode se aproveitar disso, que é uma técnica simples de se fazer. Né? Só que na Idade Média, ou antes dela, né, desde o Antigo Egito, o pessoal usava muito isso para codificar, para passar a mensagem codificada, secreta. Se você puder ir, do jeito que você está aí, deixe o seu olhar convergir, como se fosse ficar zarolho. Você vai ficar surpreso, você vai dar uma alegria imensa se você ver essa foto aqui, essa gaiolinha em 3D. Vê se você consegue, deixa o olho aí. Vou convergir. Essa, por exemplo, você olha para essa bandeira, fixa o olhar por 1 minuto mais ou menos, e depois você olha para uma parede branca. Você vai ver as cores do Brasil reais. É uma forma de meditação para você abstrair os sentidos, entende? O objetivo é abstrair o pensamento, as emoções. Aqui também você tem essa imagem, ó, olha só o que é que ela forma. Ó. Então, entende? Então aí significa dizer o seguinte: nem tudo que você vê realmente é o que é, depende da sua crença, né? Entende? Aí é que está o grande lance da meditação. O que é um koan? Por exemplo, eu adoro 2 koans que eu sempre uso comigo mesmo, né? Tipo, se tudo se reduz a uma unidade, a que se reduz essa unidade? Ela sai da lógica, a mente. Se tudo se reduz a uma unidade, a que se reduz essa unidade? Aí a mente fica perturbadora, porque ela é cartesiana, por engano. Ela é linear. Ou então, tem outro que eu gosto de usar. Se eu devolver meus ossos a meu pai, meu sangue a minha mãe, quem serei eu? Aí a lógica fica perturbadora. Aí a mente cansa. Primeiro, vê se essa é a resposta. Pegadinha pra mente. Exatamente. Então você pode criar o seu koan. Cria uma frase enigmática que a mente não vai conseguir resposta lógica. E aí você vai cansar ela com o tempo. Fixa o olhar no ponto preto, aí vai ficar tudo branquinho. Até que some tudo. Perceberam? Por exemplo, aqui, esse desenho aqui é um vitral de uma catedral. Nos vitrais da catedral, principalmente nas catedrais góticas, na França, por exemplo, esses vitrais aqui, ó,
tem um código, tem uma informação. Para quem compreendia estereograma, meditava. Ou para a questão bélica, enfim, os jesuítas sabiam muito bem disso. Se você foca o olhar aqui no meio, isso é bom no monitor. Aí você deixa aquela história, o olho a erma, ele vai criar um ângulo tal que vai criar uma figura em 3D. Aqui, por exemplo, tem dois cálices aqui e tem uma cruz aqui. Mas aí você precisa de um tempo para focar a coisa. E a imagem do santo, ele não vai distorcer. Aqui, olha a outra aqui, essa aqui é linda. Isso aqui tem Jesus, tem uns cálices aqui, ó, e a cruz. É fantástico. E veja bem, como eu falei, quem trabalha com arte, com tela, por exemplo, com computação gráfica e tudo, é fácil de fazer. No Google você tem vários sites que ensinam a fazer. Tem uma outra ferramenta, além da ferramenta visual, tem a ferramenta de áudio que você usa, que eu já mostrei, né? Tem as ferramentas de percepção, enfim. E tem uma ferramenta fantástica que você pode usar para meditação. Simplesmente é a ferramenta do espanto. Por quê? Vocês já perceberam, algum de vocês já foi na rua, por exemplo, um carro buzinou, naquela fração de segundo você sentiu plenamente todo o ambiente. Quando a gente, depois de 7 ou 14 anos de idade, a gente vai perdendo a capacidade de perceber as coisas, a gente começa a julgar. Então, quando você, toda vez, por exemplo, por isso que eu faço até na hora da comida, porque eu estou querendo aguçar ao máximo o meu paladar. Aquela coisa, por exemplo, muita gente recrimina quando você fala assim, mas não, você está tentando resgatar a capacidade do espanto. Porque a capacidade do espanto faz você ficar no centro. Entende? Por exemplo, geralmente a mulher que é muito intuitiva, a mulher faz isso assim, diante de uma situação tal. O homem não, filho. Se contém. Mas a mulher, ela tem o sexto sentido e ela tem a capacidade intuitiva muito mais aguçada, então ela tem intuitivamente isso. Né? É o espanto. Puxa você para a linguagem dos 5 sentidos. Na repetição dos mantras, você consegue criar, além da ressonância, abstrair os sentidos. Né? Agora, o mais poderoso de todos é o mantra Om, ou Aum, porque ele é um crescente com um ponto, ou seja, Om. Ele cresce, ponto. Entende? Tem outros mantras que você pode ver, por exemplo, esse mantra Om, ele foi feito por um pessoal lá da Califórnia, que ele, se você quiser, está aqui disponível. Esse é o mantra Om, feito em laboratório. Que 528 é a frequência do amor, é uma frequência vibratória. Então os caras criaram em laboratório esse som, que é um som baseado no que Isaías falou no Evangelho, fazendo a referência a esse número 528. Esse som é só isso. E hoje existe uma ciência chamada ciência que trabalha com sons chamados binaurais. São dois, agora só serve se você ouvir num som profissional, como esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar. Esse sonzinho aqui, ó, profissional. Esse som, esse fone, ele captura até o rouco de um artista. É um som para profissional de estudo, ele custa R$200 aqui em Jacobina, lá em Adelardo Som. Não é para propaganda não, só para dar uma dica para vocês. Mas na internet você encontra mais barato. Tem uma outra qualidade de fone também, que eu não lembro o nome aqui agora, da marca. O outro é um MP3 de qualidade. O formato dessas músicas não está em MP3, está no formato WQ, como é mesmo?
MA, exatamente, para dar qualidade sonora, porque quando você colocar no ouvido, né, você vai ouvir, você não vai ouvir o som, mas o cérebro está ouvindo, porque tem sons ocultos aqui. Isso vai alterar a química do cérebro, entende? Por exemplo, eu estou falando rápido, gente, para ganhar tempo, viu? Ó, esse é o solfégio, está disponível para vocês. É um pacote, é um arquivo que tem, eu acho que, deixa eu ver, é mais ou menos... 7, eu acho, não? 6 ou 7, Tem um programa, se você ouvir durante 6 semanas isso, você consegue transformar muita coisa no corpo. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, só vou para vocês lerem. No estado de meditação, você pode trabalhar tudo isso aí, ó. Não dá para ver, ó. Tati, você sentiu mal? Não, eu dormi várias noites ouvindo isso. Aí eu tive uns sonhos diferentes, umas coisas assim. Tive umas sensações diferentes. Umas coisas, né? Ó. Você passou Não, isso não foi de hoje, não. De hoje não. Foi outro, Hoje que eu passei. Por exemplo, esse som que vocês estão... Na minha dissertação, eu estava ouvindo da inteligência. Tem que ativar a Inteligência. Tem que fazer a serotonina de ideia. Tem aqui. Ó, para você ter uma ideia, deixa eu só ver aqui. Concentração. Tem do amor. Ó, gente, aqui é o seguinte, acho que não tá marcando. Esse som que você está ouvindo aí, os caras dizem que é o seguinte, ele foi feito para cognição quântica. Esse outro aqui, ele trabalha medo e desfaz situações embaraçosas. Cada um tem um tempo de ficar ouvindo? Você tem 6 semanas para ouvir essa sequência toda, né? Esse outro aqui, ó, por exemplo, o que o pessoal do geneticista usa para trabalhar o DNA é essa frequência aqui, ó. 528 Hz, a frequência do amor. É essa aí. Está disponível aqui, ó, eu tenho aqui em arquivo, você precisa comprar, já está aqui. Ó, no Brasil você não encontra esses sons, viu? Não encontra não. Esse som tem que comprar lá fora. Mas aqui já está disponível, é só pedir aqui, eu dou arquivo e acabou. Né? Tudo é para compartilhar mesmo, né? Não tem erro. Então, além de sons, audiovisual, você tem ferramentas incríveis para ajudar na meditação. Então, de manhã a gente fez a meditação, vou desligar o equipamento para a gente ficar mais à vontade. Aí agora você desce as mãos aqui na trava de Vênus, ó. Juntou aqui, ó. Juntou o polegar com o polegar. As mulheres sempre, a esquerda em cima da direita. E os homens sempre, a direita em cima, ou seja, por fora, né? Isso. As mulheres à esquerda por fora, né? Isso. E os homens à direita por fora. Então, agora você separa as suas pernas na altura dos ombros, não precisa ser exatamente, mas as pernas separadas, né? Mantenha a postura, relaxa os ombros, baixa um pouquinho o queixo. Repararam que lá sentado também, baixa o queixo para folgar a cervical. Então, procure deixar a respiração normal. Agora vem de novo na prece. E aí a gente vai fazer isso, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu flexiono as pernas. Deixa o Matheus terminar aí. É porque eu peço para o pessoal ver, Matheus. Ó, você flexiona de leve as pernas, aí faz isso, subindo, ó. Estira o braço e o outro como se fosse tirar uma flecha, ó. Estira o braço para lá, estira o outro de cá. Estira o corpo para lá. Agora a gente vem em flecha, tipo assim, ó. Inspira, subindo o corpo, esticando os braços em flecha. Estica. Os braços estica o corpo pro alto. Estica os braços para baixo e o corpo pro alto. E solta. Relaxa. Isso. Dá um tempo com as mãos unidas em prece. Agora a gente vai fazer um ganchinho, ó.
Vem aqui, ó, um gancho para trás, ó, inspira, elevando o corpo, esticando os braços. E solta na prece. Dá um tempinho com as mãos unidas. Agora a gente vai empurrar a montanha. Ou seja, ó, inspira, levando o corpo, braços aqui para trás, ó, agora estica os braços para frente. Esticando ao máximo que puder, esticando também o corpo para o alto. Estica, estica, estica. E solta na prece. Juntou as mãos em prece, relaxa os ombros, baixa um pouquinho o queixo e toca a língua no céu da boca. E as pernas estão levemente flexionadas. Agora solta os braços aqui, ó, como se fosse um cowboy. Isso. Aí você vai deixar as mãos assim, ó, bem frouxas, tudo frouxo, embora você tenha que nem um cowboy para sacar o revólver. Deixa os braços frouxos, tudo relaxado, dá um tempinho, as mãos, principalmente as palmas, tudo frouxo, aguardando alguma manifestação. Não crie expectativa, simplesmente fique na postura. Relaxa, respirando normalmente, com a língua tocando o céu da boca. Aos pouquinhos, talvez alguns de vocês percebam, a mão começa a formigar, ou a gelar, ou a esquentar. Tenta sentir a sola do pé colada no chão, como se fosse uma raiz de árvore, enraizando no chão, e as pernas levemente frouxas. Eleva os braços agora aqui no meio, segurando uma bola imaginária. Isso. Deixe seus cotovelos frouxos, soltos. E baixe um pouquinho o queixo. Segura a postura. Tudo relaxado, frouxo. Se tiver tensão, dá um comando, relaxa. Seu rosto, por exemplo, imagina como se ele fosse um tablete de manteiga congelado descongelando, totalmente frouxo, derretendo. Tira a atenção dos olhos. Relaxa os ombros e o cotovelo soltando. Tira a atenção do fundo dos olhos. E a coluna relaxada, principalmente a lombar. Você nota que ela tensa, mas é natural. Eleva os braços como se fosse um guarda-chuva. Aí, deixa tudo relaxado e frouxo. Não pense em nada, simplesmente deixa acontecer. Se vier pensamento, deixa passar. Tira a atenção do rosto, do fundo dos olhos, respirando normalmente e com as pernas levemente flexionadas. Agora vem com as mãos entre as orelhas, o ouvido, e de novo, tudo relaxado.